Oi, gente, esse é o ArchiCast número 261. Meu nome é Adilson e hoje a gente vai falar de um tema crucial para transformar os projetos em realidade palpável. Para o arquiteto, a gestão do canteiro de obras não é apenas uma tarefa administrativa, mas sim garante que a qualidade, o design e as especificações técnicas pensadas na prancheta sejam executadas dentro do prazo e do orçamento. Esse desafio passa pela capacidade de antecipar problemas, otimizar recursos e coordenar equipes de funções muito diferentes. Mas quais são as habilidades inerentes à gestão? Quais as preocupações necessárias em torno do processo da construção da edificação? E como é que é controlar o orçamento tão necessário em uma produção tão onerosa? Hoje a gente fala sobre gestão de obras com alguns convidados aqui, alguns já participaram, acho que todos já participaram de algum episódio da gente. Então deixa eu apresentar primeiro, o Vitor é arquiteto formado pelo FJF, especialista em gerenciamento pela FGV e tem formação empreendedora pelo Empretec do Sebrae ONU. Foi professor de gerenciamento de projetos e obras e é sócio-diretor da Omni Arquitetura e Construção, empresa selecionada pela FINEP em 2009 para fomentar um projeto inovador em steel frame. É criador da metodologia OPA, capacitando profissionais na gestão de obras de interiores. E aí, Vitor, tudo bem? Como é que você tá? Tudo bom, pessoal? Beleza? Bom, espero contribuir um pouco aí pelo tema, né, que é tão importante na nossa área e que engloba várias outras áreas aí, que é a gestão de obras, né? Muito bom. Obrigado pela presença. Tá aqui também a Simone Lazzarini é engenheira civil pelo UFJF, tem MBA em gestão empresarial pela FGV e é mestre em ambiente construído pela UFJF. É professora há 12 anos nos cursos de arquitetura e engenharias e atua como consultora de empresas para implantação e manutenção de sistemas de gestão da qualidade baseados na norma ISO 9001 e nos requisitos do SIAC PBQP-H para construtoras. É assim que fala, Simone? É trava-língua, PBQP-H, tem que falar rápido. Muito bom. Obrigado pela sua presença aqui. É um prazer, muito obrigado pelo convite, espero contribuir com a minha experiência, né? Já tenho mais de 20 anos de formado, já rodei bastante canteiro, acho que posso contribuir com o debate. Muito bom. Tá aqui para conversar com os dois o Guga. E aí, Guga, como é que você tá? O meu currículo tu não lê não, né? Um dia eu vou mandar meu currículo também pra você ler aí. Mas tudo bom, gente? Tudo certo. Vamos falar de obra hoje, né? Hoje é obra. Muito bom. Vamos falar de obra então. Mas antes da gente ir pro papo, a gente vai pros e-mails, comentários e outras cositas más. Voltamos com mais uma leitura de e-mails, comentários e outras cositas más. Hoje eu estou aqui para divulgar como é que vocês podem entrar em contato com a gente. Vocês podem fazer isso através do e-mail contato@archicast.com e vocês podem também procurar a gente pelas redes sociais, pelas DMs do Instagram ou também pelos comentários que vocês podem fazer nas postagens. Além disso, vocês podem também mandar mensagem pelo Spotify. Lá tem uma seção onde vocês podem comentar os episódios e a gente fica muito feliz em responder vocês por lá. Além disso, tem também o YouTube. Se vocês comentarem lá no nosso conteúdo do YouTube, a gente também responde e sempre que puder a gente lê por aqui também. Então, gente, sem mais delongas, vamos lá pro episódio. O episódio hoje em áudio. Não tem vídeo dessa vez, mas o conteúdo tá riquíssimo. Então espero que vocês gostem e a gente volta na próxima vez, lá, que é 15 dias, como sempre, tá bom? Beijos e até mais! Acho que a gente pode começar a nossa conversa aqui falando que o gerenciamento de obra ou a gestão de obra, ela começa através do projeto, né? Não adianta a gente pensar em começar a construir sem o projeto estar ali completo e correto. A gente não só fala de projetos de arquitetura, mas também de projetos complementares, né? Que é o hidráulico, o sanitário, enfim, os outros projetos que complementam o projeto principal. O que vocês acham que, nesse sentido, pode facilitar essa parte da gestão quando a gente fala em projeto? Realmente, até essa semana passada, por coincidência, eu fiz uma palestra na faculdade que eu falei sobre isso também, né? Essa questão do projeto. Porque um projeto executivo, principalmente, né, o que vai para a obra, bem feito, ele elimina ou contribui
para uma série de erros de obra que podem acontecer, né? Porque, assim, quando você vai planejar uma obra, desde o início ali, seja no orçamento, ou seja no próprio planejamento mesmo da obra, você se baseia muito no que está no projeto executivo. Então, e hoje a gente tem, assim, vários perfis de profissionais, né, de arquitetura, que adotam diversos tipos de apresentação de projeto mesmo, né? Tem o BIM, tem o CAD, né? Tem o SketchUp. Então, assim, você vê que, de uma forma geral, você tem graus diferentes de detalhamento. E isso impacta muito pra gente. Eu falo até... eu sou arquiteto e gerente de obras. Então, assim, eu já atuei dos dois lados. Então, para mim é muito nítido isso, né? Assim, essa ânsia do pessoal também economizar um pouco de tempo com algumas ferramentas mais práticas, mas que ao mesmo tempo na obra isso faz muita diferença. Ou seja, você está lá na ponta, né? Que é na execução, na hora que é para fazer o negócio acontecer para o cliente, você se depara às vezes com falta de informação, falta até de às vezes de medidas, enfim, informações gerais. Então, eu acho que um bom projeto, óbvio, isso é até meio óbvio para a gente que é da área, né? A gente bate muito na questão do projeto para que a obra seja bem planejada e bem executada. Hoje em dia, a gente tem esse paradoxo aí, que ao mesmo tempo a gente tem BIM de um lado, que, permite o máximo de detalhamento possível, e por outro lado a gente tem uma geração que parece também não usufruir o máximo que permite dessas tecnologias. Então a gente tem recebido para executar muito projeto com falta de informação. E quando eu digo falta de informação, eu digo até coisas básicas. É um luminar técnico que não diz nem a temperatura de cor do luminário, vem escrito fita LED. Você concorda? Vocês veem isso também na prática, né? Esse paradoxo? Sim, sim. Sem querer, de repente, criticar de uma forma ruim os profissionais e tal, mas eu acho que, igual você falou, é uma questão dos tempos agora mesmo, os tempos atuais. Eu acho que essa questão da praticidade de querer resolver as coisas muito rápido, às vezes você deixa de usar, por exemplo, um programa que te oferece muito mais coisa, né? Integra muito mais informações, e isso acontece realmente, assim, né? Aí acaba que a gente acaba gastando bem mais tempo para tirar dúvidas, porque você precisa executar, então você vai tirar dúvidas, geralmente com o profissional mesmo, e acaba envolvendo um pouco o cliente. Muita gente acaba não usando desses programas mais completos realmente. Quando o Revit começou a ser falado, eu fiz um curso em 2010, lá no Rio, não sei se ainda existe, a Bramante. Isso tem 15 anos. E na época, então, eu tentando implementar isso ainda no meu escritório mesmo, o pessoal era meio relutante, imagina na área, né? Então você vê que assim, nem todo mundo compra essa briga, né, de implementar um BIM, de ter uma tecnologia mais completa. Eu acho que o pessoal está indo muito para o outro lado, o lado da praticidade e rapidez na entrega. E muitas vezes esquece da parte importante, que é a parte técnica, para a gente executar uma obra sem muitos problemas. Eu acho que a tecnologia, às vezes, ela avança numa velocidade que o mercado, às vezes, não dá conta de acompanhar, né? Então, o BIM é uma coisa muito recente, né? Quantos anos a gente conhece a tecnologia? 10 anos, talvez? Não sei. Então, a formação dos profissionais ainda não acompanhou. Na nossa faculdade mesmo, isso é uma coisa recente, né? A formação dos profissionais, cursos, os próprios escritórios de arquitetura ou de engenharia investir na formação dos seus profissionais. E é uma cadeia, né? Então, não adianta alguns projetos complementares virem em BIM se os outros também não vierem. Como é que você vai compatibilizar isso depois, né? Então, eu acho que tem essa questão também do tempo de adoção da tecnologia, né? Então, da mesma forma que no passado deve ter tido essa transição do AutoCAD, e eu sou velho bastante para ter feito estágio e pegar projeto ainda feito à mão, né? Então, eu acho que a tecnologia é isso, né? Tem que dar o tempo dela, né? Eu acho que essa é questão de tempo, de formação de profissionais na faculdade e formação de profissionais nas empresas também. E assim, é interessante porque o BIM, se a gente for pensar, né, os programas de CAD são antigos pra caramba, né, se a gente for comparar com hoje. O BIM também não é tão novo, mas assim, a implementação, ela é muito custosa, né, ela, desde sempre, assim, a gente vê os escritórios reclamando que é muito custoso, é muito difícil treinar os arquitetos para trabalharem com isso, mas hoje é quase uma condição de, se você não tá trabalhando com BIM, por exemplo, você tá ficando para trás. E isso, mas enfim, o que eu acho que da facilidade que o software traz, né? Você tem aí também uma curva de aprendizagem importante. Mas, cara, que hoje eu acho que é imprescindível. É difícil alguém, né, mexer com gestão, né, e não tá tentando se atualizar nessas ferramentas também, né? Eu não tenho visto as empresas tão afoitas assim, pelo menos no meu universo, tá? Então, tô falando do meu universo de trabalho, com os clientes que eu lido, com as empresas que eu lido, eu não vejo essa velocidade toda, não. Tem essa latência ainda, né? Infelizmente, porque o modo de pensar o BIM é um modo muito inteligente, porque o AutoCAD é uma mera prancheta digital, né? O BIM, você imagina um objeto
funcional, né? Ele sabe que aquilo ali é uma parede, não é um conjunto de linhas que representam uma parede, né? Então, se você for pensar em termos da tecnologia, em termos de ganho de qualidade, de produtividade, é maravilhosa, né? Então, é uma pena que ainda tem essa demora, né? Eu acho que quando isso for implementado em mais escritórios, em mais construtoras, eu acho que a gente só tem a ganhar. E assim, o BIM, ele diminui muito o erro humano, né? Que a gente sabe que o AutoCAD, como você falou, é uma prancheta eletrônica mesmo, você desenha todas as linhas, tem que pensar na espessura da linha, tem que pensar se uma linha vai passar pela outra, enfim, aquelas coisas de desenho manual mesmo, que a gente tem a preocupação, mas eu tenho certeza que acho que nenhum projeto sai perfeito na representação gráfica ou até outros tipos de problemas. Porque por mais que você faça revisões, faz outra revisão, você sempre acha um errinho ou outro, né? Em projeto, que o CAD, ele facilita não, ele propicia mais erros, né? Do que um BIM, por exemplo, que te indica o erro, a incompatibilização, é muito mais inteligente e muito mais prático, muito mais veloz para quem domina. Você implementa todas as informações praticamente uma vez só. Então você faz o desenho já todo resolvido, vamos dizer assim, né? Nas informações, nas tabelas, as medidas nas áreas, especificações e tudo mais. Então, realmente, assim, é uma ferramenta muito potente, mas que eu também não vejo, exceto nas maiores empresas, né? Os grandes escritórios aí de arquitetura, por exemplo, falando da área de arquitetura, né? Usarem. Uma pena. Pois é. São duas escalas que são propícias para BIM, né? Ou quando você é muito pequeno, porque você também colabora com menos gente, então você pode tomar todas as decisões sozinho e você tocar o projeto. Ou se você realmente é grande e você tem muita gente para dar suporte. Esse meio do caminho é muito complicado, porque você depende de outras informações em BIM, você não tem esse suporte, e às vezes você fica ali gargalado porque você não consegue soltar com a velocidade, ou seja, ou você é BIM, os complementares não são, ou algumas decisões não foram tomadas ainda de estrutura, de complementares, enfim. Isso meio que dá uma travada no meio de campo. Quem tá no meio ali realmente fica prejudicado. E é até engraçado, né? Porque você às vezes faz o desenho, eu passei por isso algumas vezes lá atrás. Você faz o desenho num BIM, até para fazer um teste, né, tal. Aí você vai mandar para os complementares, aí você tem que transformar em AutoCAD para o pessoal ler. Aí perdeu, aí já a vaca foi pro brejo, aí volta para o AutoCAD mesmo. A gente participou de algumas licitações assim, que a gente fez o projeto, é exigido em BIM, até por causa daquele roadmap do governo, enfim, manda em BIM, só que quando chega lá todo mundo transforma em DWG e trabalha em DWG. Aí depois eles mandam pra gente ainda DWG, que fica infernal, né, aquela coisa. Exatamente. Pois é. Agora, partindo para... A gente está tentando aqui fazer a jornada do projeto. A segunda parte que eu acho que é super importante é a parte de orçamento de obra. Que, nesse caso, o orçamento é uma coisa, né, e a precificação do projeto é outra. Mas, muitas vezes, essa parte de orçamento de obra pode influenciar também na precificação do projeto. Como é que a gente pode fazer com que, por exemplo, a precificação do projeto de arquitetura, em termos assim, do orçamento da obra, seja justa? Assim? É claro que tem as porcentagens, né? Cada arquiteto vai botar sua porcentagem em cima do preço da obra, ou não faz dessa maneira, mas enfim, essa parte do orçamento ela é fundamental também, né? Eu vejo, assim, uma disparidade, assim, entre vários profissionais, assim. Você tem os iniciantes, os do meio do caminho, igual a gente falou. Tem os mais, vamos dizer assim, bem posicionados, que, poxa, o pessoal, né, já não procura o arquiteto, às vezes, por preço, ou é mais o status mesmo, né? Claro, a qualidade e tem um status por trás também. A pessoa já tem um nome, já é meio que um artista, vamos dizer assim, né? Aí o cara tem um preço lá em cima mesmo. Mas, assim, a grosso modo, eu não vejo muito, assim, funcionando a questão da porcentagem da obra, sabe? Não sei vocês. Por exemplo, meu projeto é 5% do valor da obra. Você pega uma casa aí que custa 1 milhão, né? Você vai cobrar 50 mil no projeto? Claro, tem profissionais que cobram e tal, mas você vê que muitos estão abaixo um pouco disso. Eu consigo ver gente cobrando, mas eu consigo ver muito mais cliente que gasta 1 milhão na obra e não quer gastar 50 mil no projeto de arquitetura, assim, tranquilamente. E não gasta, exatamente. É isso aí, o pessoal não valoriza. Não valoriza o profissional que pensa o que ele vai gastar depois, né? Um bom projeto, ele vai economizar dinheiro, é um investimento, né? Em todos os projetos. O executivo, que é o que nasce, né? O arquitetônico, que é o principal, é esse que ele deveria investir mesmo, né? O arquiteto deveria ser mais valorizado nesse sentido, porque ele é o projeto mãe, é dele que vai vir os complementares, é dele que vai vir o estrutural. Então, investimento em projeto
uma grande economia na despesa da obra depois, né? Uma obra bem pensada, né? A gente tem que economizar no papel, não depois corrigindo coisas no canteiro, né? Eu acho que é meio cultural mesmo, assim. Eu vejo duas questões aí. A primeira, eu acho que é da cultura brasileira, a gente não fala de dinheiro, né? A gente tem vergonha de falar quanto a gente ganha, a gente tem vergonha de falar quanto a gente cobra, a gente não comenta com os colegas nosso salário, o que é ruim pra gente, né? Porque quem detém informação detém poder, né? Então, se a gente trocasse mais informação sobre isso, a gente poderia ver, pô, tô cobrando pouco ou não, tô fora de mercado. Eu acho que a gente deveria quebrar um pouco mais esse tabu, né? Eu acho que a gente só sairia ganhando se essa informação circulasse. E eu vejo também uma falha nas faculdades, assim, né? A gente não ensina o profissional a cobrar. Como cobrar? A gente aprende na prática. A gente aprende apanhando, a gente aprende cobrando e dando uma proposta e ninguém te contratando, reclamando do seu preço, às vezes justamente ou não, né? Ou às vezes a gente dá um preço e a pessoa aceita muito rápido, você fala, puxa vida, cobrei barato, né? Acontece também, né? Todo mundo já passou por isso, né? Eu sou consultora, eu sei como é essa sensação. Então a gente não Acho aprende rapidinho, isso. né? Então você fala, puxa vida, dei mole, cobrei Fechou. barato. Pô, podia né? ter cobrado mais 30% Podia ter cobrado a mais. Ou às vezes você fica sabendo de um concorrente, às vezes você fala, puxa vida, o concorrente cobrou 3 vezes mais que eu, podia ter cobrado 10% a menos que ele. Então eu acho que tem essas duas questões. Eu acho que é uma questão cultural e eu acho que é uma questão também da gente não aprender a fazer isso, né? Eu acho que isso é uma lacuna que as faculdades poderiam suprir. Eu acho que também tem a questão da cultura da falta de planejamento mesmo, assim, sabe? Você vê os clientes de uma forma geral, não todos, obviamente, para não generalizar, mas entender que o projeto não é só a criação, ele já faz parte desse planejamento. Para a visão de futuro dele, que é a obra realizada. A gente sabe que acontece leilão de projeto, né? Faz 3 orçamentos. Eu acho tão esquisito, cara, um cliente fazer orçamentos de projeto, assim, meio que leilão, sabe? Fazer 5 orçamentos de projeto. Porque, assim, é uma coisa que você tem que se identificar, né? Tudo bem, vai procurar alguns arquitetos ali que eles se identificam, mas eu acho estranho, porque a gente fala, às vezes, de um projeto tão grande, né? Vai falar da casa da pessoa, onde ela vai morar vários anos, é um custo alto. Você vai economizar ali no projeto 5 mil reais, 10 mil reais, não entra na minha cabeça. O cara vai fazer um empreendimento de 1.200.000, 1.300.000, 1.500.000 e vai querer economizar 10, 15 mil reais, sabe? Não entra. Então, assim, eu vejo muito isso. Poxa, você sabe aqueles profissionais que já são mais consolidados, que entregam valor, qualidade, tal. Por que ficar, às vezes, por causa de uma diferença tão pequena, você às vezes optar por quem não faz igual, né? Por uma falta até de cultura mesmo do cliente. Eu acho que ele nem enxerga isso, na verdade, entendeu? Agora, a gente falou aqui então, aí só retomando, a gente comentou aqui então que muitas vezes não se paga pelo projeto, mas você tem um gasto muito maior que a obra. Nesse sentido, vocês acham que para a gestão de obra, as pessoas estão conhecendo mais o trabalho de um gestor em relação, por exemplo, ao arquiteto, em relação, por exemplo, ao projeto de arquitetura? Minha pergunta é a seguinte: se o arquiteto está sendo deixado de lado e o gestor ali da obra está sendo mais valorizado em termos assim de mercado de trabalho? Sei, acho que não. Acho que cada um tem um papel bem definido, que às vezes pode ser a mesma pessoa, que talvez seja o caso do Vitor, não sei se o Vitor faz projetos, mas muitas vezes essas coisas se confundem dependendo do porte da obra, mas acho que não, Adilson, acho que são papéis bem definidos, assim, não vejo um em detrimento do outro, não. Eu penso parecido também. Eu vejo, estou no mercado aí 21 anos, 2004 para cá, né? Lá no início de escritório e tal, a gente tinha uma batalha maior, né? De ir atrás vamos dizer assim, dessa educação do mercado, né? Mostrar a importância do projeto de arquitetura, né? Para os clientes. Na época, não tinha, pelo menos aqui, né? Na cidade, vamos dizer assim, na região, a gente tinha uma dificuldade maior, né? Com isso. Mas a gente sabe, com o passar dos anos, a gente já não ouve falar muito mais de projeto sem um arquiteto, né? Ou um engenheiro, dependendo do tipo de projeto que a gente estiver falando, claro. Então, assim, a gente já sabe que mudou um pouco já essa cultura do projeto. E eu acho que aos poucos agora está mudando um pouco também a cultura da gestão de obras. Por quê? Porque a imagem que a obra tem no mercado é aquela imagem, assim, de meme, né? De obra mal feita, tudo dá errado, né? Estoura prazo, estoura custo, estoura tudo, profissionais somem. Eu vejo que isso está mudando também, né? Até por conta da nossa facilidade de comunicação
comunicação hoje com redes sociais, de mostrar a parte positiva, mostrar a negativa, que é o que ninguém quer. Então a gente atinge muito essas dores, né? A gente mostra essas dores. Ó, você quer um processo dessa forma aqui ou dessa outra forma aqui, né? Então eu acho que isso está facilitando muito também essa visão do cliente. Eu lembrei aqui da questão de cultura, né? Que quando eu fiz o curso lá do MBA e tal, tinha um professor que falava, né? Tem um planejamento e tem o fazejamento. O fazejamento, ele é muito vivo, assim, né? As pessoas acham que as coisas são assim. Por exemplo, terminou um projeto. Na hora de começar a obra, as pessoas acham que é assim, ó. Semana que vem vai começar, já tem mão de obra disponível, porque antes do Natal eu preciso fazer uma festa. Sabe, essas coisas assim, gente. É uma loucura, assim, sabe? E com o tempo, você começa a respeitar o seu próprio tempo, né? Respeitar o processo. E a gente aprende muito apanhando, né? Com os erros. E isso é muito importante, assim. Você aprende na dor, né? Como é que é? Ou no amor, na dor, não sei. Com amor ou com dor, né? E você aprende mesmo. Você sabe que se pular processo, se botar a carroça na frente dos bois, a coisa desanda. Não dá certo. Então, muitas vezes, eu até deixo de pegar algum tipo de trabalho por conta disso. Passo pra frente, não, vai fundo, não dá pra mim, sabe? A gente entende essa ansiedade porque, assim, qual que é o grande sonho do brasileiro? É a casa própria, né? Seja da mais simples ou a mais sofisticada, né? É o grande sonho da nossa vida, é a casa própria, né? Então, você ainda poder se dar o luxo de construir a sua casa do seu jeito, né? Com a sua cara, né? A pessoa está realizando um sonho, né? Mas o problema é que o cliente é leigo, né? Então, ele não sabe todas as dificuldades, né? Dificuldade de mão de obra, de fornecedor, né? De andamento de obra, de imprevistos. Obra é sinônimo de imprevisto, né? Construção civil ainda é um processo muito artesanal, por mais que a gente não gostaria que fosse, mas ainda é muito artesanal, né? Então, você lidar com essa expectativa altíssima de realizar um sonho de vida, né? E do outro lado, lidar com imprevistos e com dificuldades, né? As dificuldades características da construção civil realmente é uma tarefa bem difícil. O Vitor estava dizendo que não é, hoje em dia é comum, né? Porque o projeto, obra que começa com projeto, com arquiteto, com engenheiro, tirando a Torre Ayrton Senna, né? Que até hoje eu não sei quem é o arquiteto que projetou. Porque não tem arquiteto, né? Eu Acho que já foi a pesquisei sobrinha algumas dele. vezes, não consegui descobrir quem é. Eu acho que a sobrinha dele que concebeu, e depois eu acho que teve alguma arquiteta que... Ela não é arquiteta, foi o que eu li, tá? Parece que a sobrinha que concebeu, parece, e teve, acho que uma arquiteta depois que transformou isso em projeto, um negócio meio complicado. E deveria ser acreditado, né? A gente deveria saber quem foi que fez e tal, poxa, né? Aí depois é só dar o Ctrl+C, Ctrl+V em outros locais, tá tudo certo. E vai ser o prédio mais alto, sei lá, da América Latina, um negócio assim, sabe? A gente entrou aí nessa disputa Nesse ranking, de arranha-céu, né? E até uma coisa interessante, que parece que a engenheira que está envolvida nisso, ela é expert em arranha-céus, dá consultoria sobre isso, essa parte de engenharia é até interessante. Mas a de arquitetura eu ainda não entendi quem que projetou, quem que fez o executivo, tenho minhas dúvidas. E a outra coisa interessante, vocês estavam falando sobre expectativa, manejar, né, equilibrar, equacionar a expectativa de cliente em relação a prazo. E a gente está numa época do ano aí que quem entra em obra agora vai saber que todo mundo quer passar o Natal em casa, né? Quer dizer, você começa uma obra agora, todo mundo fala, poxa, mas eu queria passar o Natal em casa, não comprou nada ainda, não comprou piso, não comprou... Não, assim, é uma infinidade de coisas, independente da escala da obra, seja uma cozinha, seja um apartamento inteiro, seja a construção de uma casa, sei lá, é uma infinidade de coisas que realmente o leigo não sabe, o cliente no caso, e a expectativa dele é alta, né? Então, assim, é uma contramão aí de expectativa e realidade, né? Expectativa e realidade, assim. Então, isso rola direto. E é muita gente envolvida, né? Vários profissionais, além de fornecedores, né? Prazos de entrega, e quem entra primeiro, quem entra depois, montar cronograma. Enfim, é um quebra-cabeça que a gente tem que planejar com muito cuidado para não atravancar nada no processo. E esse prazo, ele, para o cliente é um e para a gente é outro. Verdade. E o cliente se esquece que a indústria da construção civil é a única indústria que a indústria se movimenta e não o produto, né? Porque nas indústrias tradicionais, a indústria está ali, o produto se movimenta ao longo da linha de produção, né? A construção civil é a única que inverte essa lógica, né? A indústria tem que se movimentar e chegar até o produto que é fixo, né? Com todas as dificuldades que isso traz, né? De ciclo de vida. Então, assim, terminou uma obra, você demite todo mundo, começou outra obra, você contrata todo mundo, às vezes aquele profissional não está disponível. Poxa, o fulano que era bom para fazer piso, fulano está empregado. É verdade, montar equipe é um desafio enorme. Exatamente.
Isso eu acho que é um dos mais importantes, assim, os mais cruciais é mobilizar a equipe, né? Exatamente, né? E você buscar profissionais no mercado para te atender naquele tempo, os bons profissionais, né, que geralmente são os mais difíceis de serem contratados, porque quem é bom geralmente está sempre fazendo alguma coisa, não fazendo bico, empregado em alguma construtora, né? Tinha falado aqui antes que a gente estava falando do projeto e eu disse que nas duas pontas funciona bem, o meio que complica. E com obra e equipe é muito parecido também, porque as obrinhas sempre tem aquele cara que faz tudo, é uma obrinha pequena, o escopo é pequeno, não tem problema nenhum, ele mesmo bota o ar-condicionado, faz o gesso, faz civil, não tem problema nenhum. O cara que é muito grande também não tem problema nenhum, ele tem uma equipe, carteira assinada, tem um monte de gente lá para trabalhar para ele. Agora, quem está no meio é o pesadelo, porque você precisa de todo mundo, né? Você precisa do cara da pintura, é um cara específico. Você precisa do cara do gesso, é um cara específico. Você precisa do cara de instalações, do cara de elétrica, é uma equipe específica. Geralmente o cara de elétrica não faz gesso, né? Falta um desses personagens aí no filme e você fica muito exposto, né? Porque o seu cronograma já está feito, você já está com tudo organizado para entrar, para sair, para receber. Montar a equipe é um desafio. Eu tô nesse meio aí, né, que você comentou. Criei, assim, em cima né, do que eu estudei de gerenciamento, uma metodologia própria, assim, de gerenciamento, principalmente de gestão de obras de reformas de interiores, né, que a gente sabe que tem impactos melhores por exemplo, de natureza, né, vento, chuva, essas coisas e tal, e tem muita instalação, né. Então, assim, e nesse meio aí, é isso que você falou, por exemplo, muitas vezes não vale a pena você ter equipes, obviamente que não vale, você está no meio, você não é nem o pequeno, nem o pequenininho, nem o grandão, você está ali no meio. Você se inchar de funcionários também não é uma saída, vamos dizer assim, inteligente, né? Então, por outro lado, você acaba contando com equipes diversas, terceirizadas, que é até como eu executo as obras. Eu tenho diversas equipes de todas as áreas terceirizadas que entram no cronograma de acordo com o que a gente combinou, né, com o contrato, aquelas coisas todas. Então, assim, mas realmente, assim, a atenção fica muito maior, né? Você não pode deslizar em momento nenhum. Você não pode deixar um prazo de um atrapalhar o prazo do outro, porque como ele é terceirizado, ele vai trabalhar em outras obras também, que não as suas. Então, a gente tem que levar aquilo muito, muito de acordo ali para não gerar um impacto, assim, né, na obra. Tem a questão dessa parte do cronograma, acho que ela é importante também, dos prazos realistas, né? Porque a gente às vezes pensa que vai entregar um negócio em X tempo e obra um negócio que é impressionante como uma coisa trava as outras que vão vir à frente, porque você tem que seguir etapas, né? Como é que é fazer com que esses prazos tentem chegar aí num prazo realista? Eu acho que os cronogramas, de modo geral, são muito otimistas, assim, do que eu vejo da minha experiência, tá? Da minha vida prática, assim. Eu acho que os cronogramas não levam em conta imprevistos, né? Obra é imprevisto. É um dia que chove, é um dia que falta luz, é um dia que funcionário falta e prejudica a sua produtividade, é um dia que o empreiteiro te deixa na mão, é um dia que o fornecedor atrasou, o dia que, sei lá, a cerâmica quebrou o forno e não entregou o bloco cerâmico na obra. Acontece essas coisas, né? Eu acho que os cronogramas são muito otimistas, eu acho que é por isso que a fama da obra brasileira é a obra que atrasa, né? Então, assim, se a sua obra entregou no prazo, você é privilegiado sim, né? Mas eu acho que é por isso também, eu acho que tem um pouquinho desse jeitinho brasileiro, né, meio bagunçadinho, mas eu acho que tem um pouquinho desse otimismo no cronograma que não leva em conta que a vida é imprevisto, né, e com a obra não é diferente, né? Talvez os cronogramas pudessem, e acho que essa é a palavra que você usou, ser um pouco mais realista nesse sentido, né? Prever esse fator de risco, né? Essa imprevisibilidade que faz parte da vida da obra, né? Assim, eu entendo também que essa informalidade também do trabalho, de quem trabalha na obra, como os pedreiros, encarregados, existe uma informalidade grande, né? Isso também ajuda a atrapalhar? Não sei se a palavra, se eu usei isso muito bem, mas atrapalha? Ajuda a atrapalhar é ótimo. De uma forma geral, acho que depende muito do seu relacionamento com o profissional, né? A gente já com os anos aí de mercado, a gente faz um filtro daqueles profissionais que você conta, que realmente são profissionais independentes deles serem, como você falou, informal, né? Eu não vejo como informal, eu vejo como o terceirizado mesmo, sabe? Você fazer um contrato bem feito, enfim, seja MEI, ou seja CNPJ, ou profissional mesmo, avulso, vamos dizer assim, particular, né? Mas acho que o grau de relacionamento com os profissionais conta muito também, sabe? Você já ter trabalhado antes, já ter uma experiência com as pessoas, você lidar sempre com as mesmas pessoas que você já trabalhou,
Eu acho que isso faz muita diferença. É claro que assim, a vida não vai ser só você trabalhar com as mesmas pessoas, você sempre vai ter um giro ali, você vai conhecer novos profissionais, aí provavelmente você vai fazer alguns testes, uns vão dar errado, outros vão dar certo, isso eu acho que é normal. Até você ir aumentando a sua carteira de fornecedores, assim, né? Que você pode contar. Eu trabalho muito com essa questão do relacionamento, sabe? Da confiança no profissional. Por isso, assim, eu particularmente gosto de trabalhar com os profissionais que eu sei que entregam, são profissionais de fato e não são curiosos ou estão quebrando galho, que têm uma responsabilidade, que fazem aquilo como ganha-pão mesmo, sabe? São profissionais de fato, né? E faz toda a diferença realmente a qualidade, igual a Simone tinha comentado, né? Os profissionais bons, eles não ficam parados. E a gente tende a contar sempre com esses profissionais que são melhores no mercado. Não são os mais baratos realmente, mas são aqueles que te entregam e te dão a segurança da sua entrega para o cliente também. Eu acho que esse impacto a gente sente mais essa questão quando a economia está muito aquecida, assim, que a construção civil é muito sensível à economia, né? A economia esfria, a construção civil é a primeira a esfriar e quando ela aquece, ela demora a engrenar, né? Porque são investimentos muito altos, né? São investimentos de longo prazo, então ela demora a engrenar, né? E a gente percebe que quando a economia está muito aquecida, né, que a taxa de desemprego está muito baixa, às vezes o profissional ele ganha mais fazendo bico que trabalhando de carteira assinada. E aí você tem que disputar ele com o bico. Eu acho que é nesse momento que a coisa pega para a mão de obra. E aí você tem que pegar qualquer um, né? O bom, o ruim, o que passar na rua que você conseguir, você tem que botar para dentro do canteiro, né? Então, nesse sentido, é bom para o profissional, obviamente, né? Porque ele pode escolher onde ele quer estar, mas para o construtor é ruim, que você tem que disputar com a informalidade. Ele, na informalidade, é lógico que ele vai ganhar mais, né? O pedreiro ganhando na diária, ele vai ganhar mais do que CLT. Então, eu sinto esse impacto maior nesses momentos, assim, quando a economia está muito aquecida e, obviamente, a situação fica favorável para o profissional, né? Não, isso é um ponto muito importante de se colocar, que, primeiro que a informalidade, eu acho que ela é inerente do setor, não sou nenhum expert de outros países, mas eu imagino que em outros países também seja assim. Até no próprio Estados Unidos, o empreiteiro faz suas equipes e faz obras, assim, não tem essa relação de trabalho com os profissionais, e eu não acho que isso impacta na qualidade da obra que você está entregando. Eu acho que aqui a gente tem outros problemas, esse equacionamento de expectativa, esses cronogramas otimistas, até o desconhecimento do próprio cliente quando ele contrata um projeto ou uma obra, do que vai acontecer na sequência. O nível de maturidade de quem contrata a construção civil no Brasil é muito baixo. Tem muito cliente aí grande que ele contrata um projeto de arquitetura e ele acha que o projeto de arquitetura resolve tudo. Ele fala, começa quando a obra? E é uma inocência, uma ingenuidade. E eu não estou dizendo cliente residencial, não. Existem empresas que são assim, que não tem setores, óbvio, né, para gerenciar esse escopo, mas... Agora, um outro ponto importante que a Simone estava dizendo era sobre o bico e ainda sobre informalidade. O caso do instalador, do técnico de ar-condicionado é bem emblemático. Se você compra um ar-condicionado, uma instalação de ar-condicionado custa em torno de R$1.000. Um ar-condicionado. E isso é quase o salário de um técnico de ar-condicionado. Então, é muito difícil você botar um cara desse numa carteira assinada. A gente estava disputando aqui uma licitação para fornecimento de mão de obra de ar-condicionado. Eu perdi tempo, inclusive, perdi quase um mês precificando isso, porque tinha todos os modelos, enfim. Mas o maior desafio era botar para dentro alguém nem pagando o dobro do salário. Eu consegui montar a equipe. Porque é muito mais rentável pro profissional esperar alguém contratar ele para botar ar-condicionado. Com 2 instalações, 3 instalações, ele resolve o mês dele, que ele resolveria com carteira ou com algum outro tipo de acordo. Mas isso com certeza se espalha para pintores e outros fornecedores de mão de obra. Não, com certeza. Isso aí é muito comum na construção, essa disparidade entre profissional que está na carteira ou não, né? Parte, assim, a área de acabamentos, então, né, de pedreiros e tal, dá uma diferença enorme, assim, né? Da diária para a empreitada, para o serviço. Agora, só falando um pouquinho da questão do prazo com esses profissionais, que eu lembrei um pouco atrás que a gente estava conversando, é muito importante, assim, da questão de prazo realista, você, obviamente, envolver o profissional na decisão do prazo dele, dentro de um escopo detalhado, claro que ele vai ter que resolver, porque uma falha que eu vejo muito grande nas obras é a falta de escopo detalhado, é não combinar exatamente o que vai ser executado e o que não vai ser executado. Então tem coisa que fica no ar, assim, uma coisa meio maluca. Então hoje eu vejo, igual a gente falou um pouco atrás, a gente vai apanhando, a gente vai aprendendo, né? Escopo dá muito problema em obra, assim, mesmo com um projeto resolvido. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Eu estava fazendo um apartamento grande tempo atrás e levei o pintor para ver o apartamento, né? Expliquei tudo para ele, onde tinha uma textura diferente lá, que era até mais caro a aplicação e tal, e era bastante área disso, né, tal, explicando tudo. Aí no meio da obra, ele me vira e fala, né? Ô Vitor, a textura quem que vai fazer? Pô, o cara viu tudo, deu o preço.
sei o quê, sabe? É uma coisa meio maluca, assim, sabe? Por isso que, assim, a gente vai apanhando, né? Ou seja, tem que fazer um contrato com um escopo bem detalhado. Hoje a gente coloca áreas, identificação por ambientes, de tudo. A gente faz o escopo por ambientes, pra você ter uma ideia, quando é reforma, né? Tô falando de reforma que tá mais, acho que na cabeça aí da galera, né? Dos memes da obra e dos problemas. Então, assim, a gente tem que se cercar dos riscos todos, né? Do escopo bem detalhado, para assim a gente poder fazer, né, um planejamento de tempo adequado, junto com o profissional. Olha, você vai executar isso, aquilo outro, vamos fazer em tantos dias, aí negocia, ele acha que dá. Claro, tem que ter a famosa gordurinha ali, né? Mas assim, a gente fala gordurinha de uma forma, assim, né, informal. Mas você tem que ter. Contingência. Contingente. Você tem que ter uma porcentagem ali de folga também para os imprevistos, obviamente. Mas eu acho que o mercado de trabalho está mudando muito rápido, né? Eu acho que a terceirização veio para ficar. Não estou aqui fazendo juízo de valor, se é bom ou ruim, é só uma constatação, né? E ela chegou na construção civil, a gente está vendo isso muito claramente. A gente vê que agora é mais comum as empresas contratarem terceirizados, seja via MEI, de uma maneira meio torta, que a gente sabe até que não é a correta, legalmente falando, seja via empresas mesmo, né, com empreiteiros. E aí é aquela questão, né? O cara, ele quer fazer rápido, né? Então isso acaba sacrificando muito a qualidade na execução. Então eu acho que nesse sentido, né, às vezes para o cronograma é interessante, porque o empreiteiro, ele quer acabar rápido, ele quer faturar mais, né? Mas se você não tiver um controle na qualidade da execução, ela fica muito prejudicada. Então, às vezes, o que é bom para o cronograma, às vezes, o que é bom para o orçamento, que você consegue, às vezes, fechar até material e mão de obra. Gesso é um caso clássico disso. Tem muitas empresas que fecham os dois. Pintura, tem muitas empresas que fecham os dois. Já vi casos até de instalações também, né, de fechar os dois. Então, a construtora, ela tem uma certeza ali de quanto ela vai gastar, não tem um imprevisto da mão de obra, mas ela tem que cercar do outro lado, que é a questão da qualidade, né? Porque se deixar na mão do empreiteiro, ele quer correr, ele não vai estar preocupado em fazer bem feito, ele vai estar preocupado em fazer rápido. Esse profissional, você acaba, pelo menos é a minha visão, né, que essa qualidade, né, a qualidade do produto que você está entregando, ela geralmente ela está na mão de um ou dois funcionários. Você tem uma equipe lá eu estou com a obra residencial agora que tem 9 funcionários, mas a qualidade da obra está em um cara só. Se esse cara sair, eu perco completamente a qualidade da obra. E aí você não ter a possibilidade de embarcar esse cara, né, de ter ele com você por qualquer tipo de contrato que seja, enfim, dele ser um terceirizado é muito ruim, porque você também não consegue treinar, não consegue fazer programa de desenvolvimento, enfim. É um dilema para quem está começando, ou pro médio, né? Não é um problema do pequeno. O pequeno é ele mesmo que está lá fazendo, não tem problema nenhum. Eu acho que é um desafio extra para quem está gerindo a obra, né? Então, o fiscal de obra, o gestor de obra, né? Quem está sendo responsável, né? O responsável técnico pela execução da obra, eu acho que é um desafio extra, né? Que a qualidade, assim, ela não pode ser deixada em segundo lugar, né? Esse ponto entra muito no gerenciamento da qualidade, na questão de você, na teoria, né, vamos dizer assim, você mostrar como você quer que seja feito, né, fazer as marcações, as medições e no meio as checagens, né, checklists. Assim, aí entra um pouco de mapeamento de processo, da sua forma de trabalhar e tal. E ir acompanhando, não tem como, né? Igual o Guga falou, assim, tem que ter um profissional que ele vai acompanhar essa parte, tá visitando a obra o tempo todo, para ver como é que tá saindo, se a paginação tá ok, se tá no nível, tá no prumo, se tá na altura, na distância correta, né? Os pontos diversos, elétricos, hidráulicos. Isso entra um pouco na fase de controle e seus processos de gerenciamento da qualidade, assim, que realmente tem que ter, senão desanda mesmo. Cada um entende o projeto de um jeito, você fica 2 dias fora da obra, dá problema. A gente passou por várias coisas meio de forma aleatória aqui, mas só pra gente voltar aqui, né? Uma questão que eu acho que é importante, porque a gente acabou pincelando algumas coisas aqui, mas eu queria voltar pra gente falar umas coisas que são importantes aqui. Primeira coisa é a questão do controle de qualidade da obra. O Guga falou que ele dependeria de um profissional, esse profissional que garantiria a qualidade dessa obra, mas eu acho que é um ponto importante do gerenciamento. A outra coisa é do relacional. A gente, quando está lidando com obra, está lidando com profissionais de setores da sociedade muito diferentes. Então, você tem uma pessoa que é mais simples, que é o pedreiro, você tem lá o encarregado, você tem também o cliente, que às vezes vai na obra para ver como é que está, e o arquiteto. Então, você tem conhecimentos diferentes e também pessoas diferentes lidando de uma forma muito heterodoxa, assim, né? Muito, muito diferente, com pessoas muito diferentes. E aí, assim, primeiro, como é que é lidar com essas diferenças? Eu acho que para uns você tem que falar de um jeito e outros
falar do outro, mas eu acho que existe toda uma dinâmica. E a outra coisa, nessa confusão toda, como garantir a qualidade da execução da obra. Que eu acho que é um desafio, as duas coisas são desafiantes, assim. De qualidade eu posso falar porque eu trabalho com isso, eu dou consultoria nisso, então isso é minha vida, essa é minha rotina, né? Eu acho que o primeiro grande desafio é esse, eu acho que a construção civil, ela absorve muita mão de obra não qualificada, até porque tem tarefas na obra que realmente não necessitam de qualificação, então o exemplo clássico é o servente, né? Como o próprio nome diz, ele serve o pedreiro, então ele não precisa ser qualificado, ele mal precisa ter escolaridade, né? E você tem até o engenheiro arquiteto da obra, que às vezes tem pós-graduação, mestrado, etc. Então você tem uma gama muito grande de escolaridades, de formações de vida, de classes sociais dentro do canteiro, né? Então, realmente, assim, é difícil, né, organizar isso, assim, mas você orientando, você treinando a equipe, claro, é perfeitamente possível, né? Engajando a equipe, mostrando a importância da qualidade, mostrando as expectativas, os requisitos para a execução da obra, é perfeitamente possível, sim, né? Mas é importante que isso seja um trabalho constante, né? A gente vê muito defeito de obra, né? A gente vê muita falha de execução de obra, porque não existe essa constância, né? Então, conforme o Vitor falou, né? Você está executando a obra, pô, você tem que ir lá tirar um nível, você tem que ir lá tirar um prumo, você tem que ver um caimento de piso, né? Você não vai querer que seu cliente passe raiva na hora de tomar banho, né? Então, esses acompanhamentos, eles têm que ser constantes, né? E eu acho que essa é uma cultura que ainda tem que mudar muito, assim, sabe? O PBQPH, né? Que é o Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade no Hábito, ele nasceu na década de 90, é um programa do governo para buscar qualidade nas habitações, especialmente nas populares, né? Especialmente nos programas de habitação popular, porque surgiu essa necessidade de garantir essa qualidade, né? Na cadeia da construção civil, né? Tanto para as construtoras quanto para os fabricantes de material. Mas eu acho que é uma cultura que ainda tem que mudar muito no Brasil. As empresas que estão certificadas no programa têm essa preocupação maior. As que não são, nem sempre, né? Então, aí depende muito do papel do gestor, né? Se o gestor for consciente, se ele souber dessa importância, né? Aí sim ele pode acompanhar isso durante a execução da obra. E é muito importante ele ter essa equipe junto com ele. Um bom encarregado faz muita diferença nessa hora. E nesse sentido a gente vê também uma diferença geracional, né? A construção civil, os profissionais mais antigos, às vezes são os profissionais menos escolarizados, que têm mais dificuldade em ler um projeto. Eu estou vendo que as novas gerações são os rapazes mais escolarizados, mais conscientes, têm mais facilidade de aprender, de absorver novas informações, uma galera mais conectada, mais ligada, né? Então a gente vê essa diferença na obra também de gerações, né? Existe também essa diferença de mão de obra geracional também, né? Como é que cada um lida com o aprendizado e com a execução do serviço no canteiro, né? Então, tanto o gestor da obra, que pode ser um engenheiro, um arquiteto, quanto o encarregado também, ou mestre de obra, também tem um papel muito importante em liderar a equipe e fazer com que essa qualidade aconteça. No final você falou do gestor, né? Acaba que o gestor da obra ele é meio que um para-raio de tudo que acontece, né? De todos os lados, assim. Ele, como o Adilson falou, tem que lidar com o cliente, tem que lidar com o pedreiro, com o ajudante, com o encarregado, o eletricista. Todos os fornecedores, todos os produtos que o cliente compra, sem a sua interface, você vai acabar tendo que lidar com o entregador, com o cara da loja, com a nota. Exatamente. Ou seja, tudo que envolve a obra acaba respingando ou sendo diretamente apontado para o gestor, né? Tem uma certa hierarquia na obra, tem o encarregado e tudo mais, mas assim, ele acaba sendo essa figura de liderança, né? De equilíbrio. Você tem que, às vezes, ser meio psicólogo, né? Também, na hora de administrar algum tipo de conflito ou resolver algum problema. Às vezes o cliente está arrancando os cabelos por uma bobeira. Mas tem que ir lá, não, isso aí não é nada, tal, explicar, não, isso aqui é comum, isso aqui é fácil de resolver, parará. Ah, fulano não veio hoje. Ah, não, mas aí você tem que contornar certas coisas, sabe? É o famoso, às vezes, na volta a gente compra, né? E assim, realmente é um trabalho, assim, de muita importância, né? Que a gente está falando de gestão de obras, que muitas vezes, dependendo da escala da obra, muitas vezes não tem essa valorização desse profissional. Claro que assim, pô, as grandes obras, elas obviamente têm um gestor por trás ali e tal, mas tu fala assim, do geral, né? Então eu acho que de certa forma também tá mudando um pouco, sabe? Essa valorização tá aumentando. Todas as competências, requisitos e soft skills que se fala sobre
liderança e gestão para o mundo corporativo, elas se aplicam perfeitamente para um gerenciamento de obra. Liderança, conversar, diplomacia, proteger a equipe, motivar a equipe, como a Dilson falou, são pessoas diferentes. Você tem que fazer aquela equipe comprar o projeto que o arquiteto fez, né? Ou o projeto do cliente, enfim. Isso é uma preocupação sempre que eu tenho de encher a obra de 3D e conversar com todo mundo sempre antes, falar, pô, como é que vai ficar legal essa parede azul e tal, para ficar muito claro para todo mundo o que a gente está fazendo ali. Olha, o propósito aqui é isso, né? Não tá aqui todo mundo fazendo uma tarefa isolada e você vai só trabalhar aqui essa semana e vai aparecer aqui de novo na 5ª semana de obra. Nós temos um objetivo aqui, que é isso, com essa iluminação, vão chegar esses materiais e tal. E a colaboração também, né, entre eles. Por exemplo, um ajudar o outro também no que se refere a entrosamento mesmo, por exemplo, eletricista com gesseiro, limpeza de obra, cada um catar o seu, né? Deixar isso muito claro, gente. Vamos colaborar, botar os cartazes, né? A gente tem os cartazes informativos na parede, mas não só ficar lá pregado. Vamos fazer aquilo acontecer de fato, né? Eu digo assim, por exemplo, os cartazes de avisos, de meio educativos também, de vizinhança, de barulho, de não fumar, de um colaborar com o outro. Usar o banheiro certo, né? Esse é um clássico também, né? Olha, o banheiro da obra é esse, viu, gente? Nossa, Isso aí não assim, tem jeito, tá? Não adianta. Inspeção final de obra, você vai ter surpresas no vaso sanitário. Não adianta. É desagradável, acontece sim. Vida prática, vida real, acontece comigo, tá? Já cansei de inspecionar apartamento e encontrar surpresinhas no vaso dos apartamentos. A gente fez uma obra em que o cliente ele trocou a louça depois que terminou, porque ele suspeitou, né? Ele não viu nenhuma evidência, mas ele suspeitou, tá? Que tinham usado o banheiro dele, provavelmente tinham, e ele fez trocar a obra já, a louça sanitária. E como a gente trabalhou, eu trabalhei muito tempo em hospital, o banheiro, toda semana a gente tinha que falar a mesma coisa. Você pega um hospital grande, de 300 leitos, o cara tá fazendo obra num setor ali, numa ala, toda semana você tem que falar, gente, seu bebedouro é esse. Esse é o bebedouro que vocês podem usar. Porque o funcionário da obra, ele vai com o pé sujo, vai com bota, a mão tá suja. Dentro do hospital fica as marquinhas, né? Eu que passeava com os diretores dos hospitais, sempre tinha aquele rastro, você ia olhando onde tinha bebedouro e onde tinha banheiro. E eles diziam, não, a gente não usou, mas tava aquela marca de gesso no chão, né? De Ninguém pegar. nunca. Como é que é? O filho feio não tem dono mesmo na obra, assim. Tem não, filho feio tem pai não, ninguém vai assumir o B.O. Filho feio não tem pai. Teve uma obra que a gente entregou e a cliente achou no último dia, né, o vaso entupido. Puta merda. Aí, aquele carão, assim, né? Mas por sorte não foi que alguém usou de fato, né? O número 2 e tal. Foi um pouco de sujeira, limpeza final de obra que jogaram no vaso. Mas foi coisa contornável, mas gera uma situação, às vezes, que aí você tem que contornar, né? Você tá ali, você não domina 100% todo mundo o tempo todo. Então, alguma coisa assim, às vezes sai, né? O ruim é quando é no final, né, gente? Igual, assim, entrega de obra, limpeza final de obra. Teve um apartamento uma vez que a empresa de limpeza de obra, né, específica, né, usou uma bucha lá que arranhou as tampas dos vasos de 3 banheiros. Aí eu tive que, 47 do segundo tempo, comprar 3 tampas de vaso para substituir a tampa do vaso que estava fosca, sabe? Limpou, mas arranhou. Então, e tem essa questão também, né, gente, da importância de você, por exemplo, eu trabalho por preço fechado de obra. Então, assim, eu incluo toda a mão de obra e a gestão, não incluo o material, exceto, assim, né, gesso, tubulação de ar-condicionado, que faz parte da garantia também do técnico e tal. Então, assim, a partir do momento que você dá um preço fechado, por isso que eu falo da importância do escopo, né, você ter muito bem detalhado o que entra e o que não entra, e as salvaguardas todas para te proteger. Paciência, tá no risco ali. Aí você vai lá e o cliente nem fica sabendo, né? Eu acho que o interessante também é isso, você blindar o cliente de muita coisa que às vezes acontece ali e mantém aquela experiência positiva do cliente. 70% das coisas ele não precisa nem se envolver porque é bobagem, é coisa interna, enfim. Idealmente ele não deveria saber mesmo, porque o gestor é pago para resolver os pepinos mesmo, né? Exatamente. O que ele quer é a obra pronta, é a casa dele, ou seja lá, né, o empreendimento que for, pronto, limpo, né, funcionando, né, sem entupimentos, né? Exatamente. Essa última obra que a gente começou, a penúltima obra que a gente começou, está em andamento ainda. A primeira semana, o cliente ficou na obra todos os dias. A equipe inteira veio falar comigo. Falei, cara, eles vão ficar aqui o dia inteiro e tudo mais. Aí eu falei calma, vou resolver isso. Daqui a pouco eles cansam. Eu falei, cara, pode ter certeza. Eu falei, derruba as paredes aí, faz uma poeira. Corta a luz, deixa... Não, a brincadeira à parte, apesar de eu ter feito isso, foi exatamente isso. Eu falei, olha,
esse apetite não vai durar numa obra de 3 meses, é fato. Não vai, ninguém vai ficar aqui o tempo inteiro na obra. Mas, por outro lado, também eu conversei com o cliente. Eu falei, olha, ter gente aqui, e não fica só você, vem sua irmã, vem seu marido. Quer dizer, esse pessoal aqui trabalha realocando equipamento, material de um lugar para o outro e tal. Existe uma dinâmica na obra que o fato de vocês estarem aqui, vocês afetam. E eu não quero que ninguém dê a desculpa de que vocês atrapalharam a obra. Então, eu já deixei bem claro, porque eu não quero depois que eles fiquem falando, tinha gente aqui, a gente não conseguiu fazer alguma coisa, depois as visitas começaram a rarear, e aí a coisa fluiu. Essa tática é boa de falar com o cliente, né? Tem um risco, o equipamento pode machucar alguém também. Isso. Põe uns medos, né? Deixa de ser verdade muitas vezes, né? Não, mas realmente o cliente na obra ele atrapalha demais, né? Porque eu até estava vendo, né, um engenheiro influencer hoje, bem conhecido aí no Instagram, e foi exatamente sobre isso que ele estava falando, do cliente que ele fica ali, ele tem uma visão totalmente diferente, né? Que não existe imprevisto, que a obra tem que ser reta, do início ao fim, e era justamente sobre imprevisto. Qualquer coisa que aconteça e que ele acha que aquilo ali é um problema, aquilo é meio que triplica a realidade mesmo. Às vezes é uma bobeira, sabe? E o cliente te liga apavorado. Eu falei, não, gente, mas espera aí. Eu já peguei cliente ouvindo conversa dos profissionais na obra que iam tirar a dúvida comigo e ele achou que o negócio não estava dando certo. Mas não, é uma dúvida de obra que acontece, né? Aí ele ficou desesperado, ligou para saber o que estava acontecendo. Aí você quase dá um ataque cardíaco, né? Você, nossa, peraí, o que tá acontecendo? Aí você vai perguntar o que é, não é nada, sabe? Falar, Não, o mini AVC, né? Justamente. Então, assim... Aí você fala, que bom que ele tirou a dúvida e não fez da cabeça dele, assim mesmo. Deixa ele tirar a dúvida, que aí ele faz certinho, né? Pior é quando ele faz da cabeça dele e faz errado. Que bom que ele tirou a dúvida, né? A gente uma vez fez um enchimento, tava no plano da obra fazer um enchimento de uma varanda e eu tinha colocado, acho que eu tinha colocado a argila expandida. A equipe não me respondeu, eu falei, quer saber? Não dá nem 5 centímetros isso, eu vou botar a argila expandida. E aí começou a obra e o empreiteiro falou, cara, eu vou botar isopor. Quer saber? Eu já tô aqui, vou com isopor. Perdão, foi o contrário. Eu coloquei isopor e depois ele falou, cara, eu tô com argila aqui, já vou preencher isso aqui e vou fazer de argila. Falei, tranquilo. E aí o cliente foi na obra e viu, ele falou, me ligou preocupadíssimo que a varanda ia cair, porque ele viu cimento na varanda e a gente tinha falado que ia fazer com isopor. Aí me parou num sábado para escrever um texto enorme, falando, olha, o isopor não isenta a latinha de cimento. não isenta, a gente iria usar isso para nivelar de qualquer forma, cimento, e vai ter um contrapiso fininho. E em relação a peso, tem uma certa diferença, mas é muito pequena, assim. A gente está falando aí de quase 4 toneladas de diferença até para onde a gente estaria numa questão de risco, né? Eu até fiz a conta para ele, uma conta simplificada. Falei, olha, você está aqui 4 vezes abaixo do limite de segurança ainda. Mas o cliente tem esse desespero. Ele viu uma coisa que parece que não está conforme para ele. Falaram que ia ser de isopor. Tô vendo o cara fazendo cimento ali na minha varanda com pedra, né? A gente acabou falando também dessa finalização da obra, né? De como parece que tá tudo pronto, mas na verdade tem muita coisinha, às vezes, que obra é uma loucura, às vezes, né? Parece que finalizou, mas tem muita coisa ainda por fazer. Agora, tem que ter esse cuidado também para a entrega da obra, né? Que você tem essas dificuldades, assim, parece que, assim, cada vez mais, né? Quando vai finalizando, o cliente vai aparecendo de forma mais constante na obra, então você tem que lidar com o cliente também. E aí, você junta também o final da obra com o seu prazo, que não é incomum passar do prazo. Então, assim, como é que é garantir, primeiro, garantir um bom acabamento, uma boa finalização de obra, sendo que às vezes o tempo é corrido. Então, você tem que meio que... A impressão que dá é que muitas vezes as improvisações acontecem mais no final da obra. Eu não sei se vocês têm isso como uma verdade ou não. Como é que é isso? Eu acho que no mundo ideal deveria haver um tempo reservado no cronograma da obra para inspeção final, correção, reinspeção e inspeção com o cliente. Só que isso raramente acontece, né? Esse tempo nunca é previsto. Então, falamos, né, no início do episódio, voltamos aqui do que seria o ideal, né, do orçamento e do cronograma. Da mesma forma que você tem previstos em obra, você deveria ter esses previstos que às vezes não acontecem. Então, depois da obra pronta, você deveria fazer um checklist de inspeção final, né? Assim, a boa prática que a qualidade prega é, vamos ver se não passou alguma coisa, se não ficou uma juntinha sem rejunte, se um caimento está meio esquisito, se não tem uma pedra ali que, né, não está bem fixada, se não ficou uma janela ali desregulada, né? Então, idealmente, você deveria fazer essa inspeção final, deveria depois corrigir, reinspecionar, poxa, estava com problema, corrigiu mesmo, né? E no final com o cliente, né? Então você já
antecipa um problema, porque é mais fácil você corrigir a obra enquanto ela está vazia, enquanto o cliente não mudou ou não ocupou, se for um estabelecimento comercial, do que depois ela estando ocupada. Então, se você já faz essa inspeção final com o cliente, ele já vê os problemas e você já corrige, às vezes você nem desmobilizou a equipe ainda. Esse negócio da mobilização, né? Porque depois que você perde a mão de obra, você sai catando alguém para, né? A não ser que seja uma empresa muito grande que já tem uma equipe de manutenção. Mas dependendo do tipo de contrato, é mais interessante você antecipar esse problema, né? E lá na frente vem uma outra questão que às vezes também, né, não entra no orçamento, que é a questão da assistência técnica. Quanto você está disposto a gastar com reclamação de cliente? Porque é impossível não ter, alguma coisa sempre passa, né? Então, pode ser uma questão de, sei lá, uma infiltração, problema, uma peça que ficou mal ajustada, uma coisa hidráulica, que é muito comum, né? Mas quanto você está disposto a gastar nisso, né? As construtoras, às vezes, não preveem isso em orçamento, às vezes não apuram isso depois, né? Até para saber, puxa vida, a gente correu tanto, fez tão corrido para depois gastar com manutenção, né? Eu acho que se essa análise fosse mais constante, né? Eu acho que talvez a gente pudesse gastar mais tempo e mais... Talvez pudesse ter mais cuidado no planejamento com essas questões de pós-obra. Eu tenho comigo, assim, que a gente se cercar, né, de todos esses riscos facilita muito, né, a gestão da obra. Por exemplo, eu faço no início, fechei com o cliente e tal, claro, depois de conversar muito sobre escopo, tal, fechou a obra. O início ali eu faço de planejamento, eu destino que seja uma semana, 10 dias, enfim, para você ter um plano, um planejamento do início ao fim, né, com os cronogramas, os pontos de aquisição, né, de compras, macro, assim, que eu falo, né, as mais importantes, para prever também, antecipar entregas, aquela coisa toda. O controle no meio, que eu vejo como essencial, naquilo que você falou, né, de orientar o pessoal também da obra, de fazer, mas fazer de uma forma definitiva, né, para que você não faça para depois ter que corrigir. Corrigir depois... Claro, nem tudo vai ser 100% certinho do início ao fim em todas as obras, mas minimizar muito essa questão do retrabalho, né? Tentar fazer com que a mão de obra entenda a importância de fazer bem feito, uma única vez, né? E no final, realmente, a gente já tem um tempo que implementa esse tempo pro checklist com o cliente, para ver se está tudo de acordo, né? E também forçar a ele ir pelo menos uma vez por semana na obra, para ele ver, né, o andamento, entender o que está sendo executado, porque muitas das vezes tem coisas que ele vai comentar que ele tem um grau de exigência que às vezes não passou na exigência dele em determinado ponto. Como já está ali fazendo, às vezes é mais fácil de contornar e não deixar aquilo estourar lá no final, de ter um retrabalho maior, né, um checklist gigante de reparos, vamos dizer assim, né. Tem uma coisa que a gente acabou não falando muito, mas eu acho que é importante a gente salientar, que é os problemas comuns em obra. Eu tinha apontado que a água era uma das coisas mais importantes nessa checagem e de fazer isso direito, mas não é só a água que dá problema não, né? É a luz, é o esgoto, é um monte de coisa. O que vocês apontam como mais desafiador nesse sentido, assim? A água é uma delas que eu sei, né? Até não só na obra, mas o pós-obra, né? O vazamento, ou às vezes alguma coisa que não está previsto acontece, né? O que você acha que é mais desafiador, além, claro, da questão hidráulica aí? A água é a grande inimiga, né? Primeiro que o mínimo de caimento ela escorre, o mínimo de fresta ela entra, né? Então tem uma fresta de meio milímetro, ela vai entrar no meio milímetro e vai dar infiltração, né? Então eu acho que associado a isso você tem que ter uma medida preventiva que é a boa técnica, né, de impermeabilização, de revestimento de fachada, juntas de dilatação, né? Quando você tem panos muito grandes de fachada, você tem que ter junta de dilatação, aquilo vai expandir, futuramente aquilo vai trincar e a água vai entrar, né? Eu fico aborrecida quando eu passo em frente a uma obra e eu vejo grandes panos de fachada, especialmente de revestimento cerâmico, sem junta. Eu olho aquilo e falo, puxa vida, que isso aqui vai dar um tantão de filtração. Se não cair tudo, né? Se não cair, né? Supondo que ela vai ficar ali, né? Outra coisa que eu passo em obra, fico aborrecida, às vezes eu vejo uma placa de responsável técnico, tem o raio do nome do engenheiro lá e a obra não tem contravirga. Eu falo, não é possível que esse cara não aprendeu na faculdade a fazer uma contravirga na janela. A gente sabe que daqui a uns meses vai dar aquela trica 45 graus, vai infiltrar no canto da janela.
Eu não sei o que acontece com os profissionais que se esquecem da boa técnica, porque a gente aprende isso na faculdade, né? Eu tive uma matéria de patologias na faculdade, né? Acredito que ainda existe essa matéria na faculdade. Isso a gente pode cobrar que se ensina na faculdade, né? Gerenciamento de obra talvez não, mas... Eu acho que isso deveria ser ensinado na faculdade, porque isso vem de projeto. Vamos prever a contraverga, vamos prever a junta de dilatação. Eu vou te dizer que eu fiz eletiva, tá? Não foi obrigatória, não. Na verdade, eu fiz 2 vezes. Na minha época, eu não lembro se era eletiva. Eu fiz na arquitetura eletivo e fiz na engenharia eletiva. A gente sabe a boa técnica, a gente sabe que tem que fazer a contraverga. Por que não faz o raio da contraverga, gente? Né? Então, eu acho que respeitar a boa técnica, ter os cuidados na impermeabilização, né? Onde ela tem que ser feita, como ela tem que ser feita, né? A junta de dilatação, a contraverga, os cuidados, né? Você vai chubar a caixinha de hidráulica, pô, coloca o groutzinho ali bacaninha, faz a impermeabilização ao redor da caixinha, para aquilo não infiltrar depois e ficar pingando na cabeça do vizinho de baixo. Então, eu acho que essas coisas também entram, aí a gente volta lá no projeto, né? O projeto previu isso? Tinha esse detalhe no projeto? Então, eu acho que é papel do projeto também cumprir essas lacunas, né? Porque é muita coisa que você tem que olhar numa obra. Então, quando tá ali no papel, você, poxa vida, tenho que tomar esse cuidado. E aquela coisa da responsabilidade grande que a gente tem quanto a isso, né? Não só quem projeta, mas quem executa, enfim. É como a Simone falou, que é a grande vilã, né? A água vem de todo lado, né? Vem de cima para baixo, de baixo para cima, de lado, infiltra. Você tem a questão de coberturas, né? Dimensionamento de calhas, proteção para não entupir calha. Assim, hoje tem muito projeto que você tem tele sanduíche com forro de gesso e a calha no meio. Então, assim, é um risco danado, né? Apesar de ser uma saída, assim, prática, dependendo, até mais em conta em alguns tipos de projeto e obra. Não mais em conta, mas mais veloz, mais prática mesmo. Você tem uns riscos, né, de entupimentos e tudo mais. E tem um amigo engenheiro meu, né, que ele fez a casa dele e ele comentou, né, da experiência que ele tem e fala, pô, Vitor, a obra, depois que ela finaliza e é entregue, o tempo vai mostrar, né? Tem que esperar chover, tem que esperar acontecer um monte de coisa para você identificar pontos que vão aparecer, querendo ou não, sabe? A porta tem que bater no alisar umas 100 vezes, né? Pra você ver se realmente está bem colocado. Pra massa não cair. Essas coisas, tem que usar. Alguma coisa vai aparecer mesmo, né? No pós-obra, né? Então, aquilo que a gente estava falando, assim, nem tudo é 100% reto, né? Tem que esperar o ciclo das 4 estações para saber, né? É sol, é chuva, é vento, carrega a caixa d'água e dá descarga, e abre porta, e fecha a janela, né? Então, esse ciclo de 4 estações é o teste, né? O grande teste da obra esse primeiro ano, que é o ano que tem mais incidência de assistência técnica, né? Agora, sem falar nos detalhes, né, gente? É muito detalhe, né? Técnico mesmo, de caimento, igual você estava comentando, é soleira com ressalto para a água não passar. Vários detalhezinhos que você tem na obra que ninguém vê, exceto quem está executando e fazendo a gestão, né? Que são pontos de atenção mesmo, né? Eu acho que a gente não pode esquecer que a construção civil ainda é muito artesanal, né? Uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, se você pegar um cirurgião de 1901, jogar ele numa sala de cirurgia no hospital moderno, ele vai ficar completamente perdido, ele vai passar aperto, ele não vai saber o que fazer. Olha o quanto a medicina evoluiu em 100 anos. Agora, se você pegar um pedreiro lá de 1901, meu bisavô era pedreiro, Guilherme Streng. Você pega lá o Guilherme Streng lá em 1901, coloca o Guilherme Streng hoje no canteiro de obra, ele vai fazer a parede do mesmo jeito. Então, assim, infelizmente, muita coisa não evoluiu, né? A gente queria que evoluísse mais, mas tem muita coisa que ainda é muito artesanal, depende muito do pedreiro e da mão do pedreiro, né? Então, é lógico, aquilo que é artesanal, a chance de dar problema é muito maior, se não tiver um acompanhamento, se não tiver um cuidado, né? Então, a construção ainda é muito artesanal. A gente já industrializou muita coisa, mas tudo que é feito na mão, né? Você vai fazer um revestimento, boa parte da mão, tá? Tem máquina e tal, mas é manual, né? Você vai assentar um piso, é manual, não é? O cara que assenta piso hoje é o mesmo que assentava piso 100 anos atrás, é a mesma forma, mudou o material, mas o jeito é o mesmo, né? Eu não sei vocês, assim, mas acho que desde sempre, assim, após formado, tal, começar a trabalhar e tudo mais, eu vi a construção civil mais ou menos do jeito que você está falando, muito artesanal. Falei, gente, mas que maluquice, ou seja, a gente depende se o profissional, no caso, vamos falar do pedreiro, se ele vai fazer as quinas, os prumos, certinho, mas depende muito de ele trabalhar ali mesmo com a mão, botando madeira, alisando, achando prumo, fazendo quina, e sendo que a gente sabe, né, que no mercado existem milhões de opções aí, estrutura metálica, painel isotérmico, drywall, ou seja, a gente
consegue fazer uma construção mais tecnológica, mas esbarra um pouco também na falta, às vezes, de profissionais e um custo um pouquinho ainda mais elevado, né? Não está lá tão, assim, disparado hoje em dia, comparado a tempos atrás, mas ainda tem uma diferença, né? Parece que toda inovação tecnológica que existe, que está disponível, ela até chegou para grandes construtoras, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Eu, de vez em quando, eu tenho a oportunidade de entrar aí numa obra de uma grande construtora, ou um residencial, ou um comercial, ou hospital, que a gente viu muito, né, vivenciou bastante. Você vê que realmente chegou, a tecnologia chegou. Agora, nas residenciais, no pequeno comércio, foi o que a Simone disse, a gente está fazendo quase igual os egípcios faziam, não tem muita diferença não. É fazendo meia esquadria no joelho e raspando, pegando cerâmica por cerâmica e quebrando e ajeitando na massa. Eu estava vendo, a gente estava com um balcão para fazer um balcão desse de ilha gourmet, a solução que era mais precisa era usar uma pedra, que ela já vinha toda pronta e tudo mais, mas aí o cliente quis comprar porcelanato. Falei, olha, porcelanato vai exigir um acabamento fino aqui no local para poder fazer esses encontros. Vai ter que... Não é tão simples, né? Mas aí insistiu. E outra, né? Também gera o fato de que eu tenho que fazer a estrutura. Faço ela em drywall, faço ela em alvenaria, faço em concreto, né? Quer dizer, se você apresenta isso tudo para o cliente, porque para o cliente que ele olha aquela ilha de cerâmica ou de porcelanato ou de pedra, enfim, para ele aquilo é uma coisa única, né? Aquilo é um monobloco. Mas a gente sabe que tem uma estrutura por ali por trás. Como é que o tampo fica voando o tampo, né? Então isso vai gerando outras coisas que o cliente ele não tá prevendo, e óbvio, isso faz parte do nosso trabalho. Expor isso e mostrar que isso tudo vira custo. Ele não queria fazer com a pedra porque a pedra era mais cara, mas tinha todo esse serviço. Eu falei, olha, se ela vier de pedra, eu não tenho serviço nenhum para fazer aqui. Inclusive a instalação, eu passo ela por trás aqui, você nem vai ver. Se eu tivesse que fazer com alvenaria, vira um Frankenstein aqui que a gente vai ter que entender como é que ele é. Um trambolho. Então, é o que o Vitor estava falando. Qualquer coisinha que a gente pegue para falar aqui, ou é uma instalação elétrica, ou alguma coisa de alvenaria, uma janela, uma porta... Pô, marcenaria, então, a gente faria aqui um programa só disso para ficar falando de marcenaria, suas incompatibilidades, a hora que entra, que não entra, que o cliente resolve comprar marcenaria no meio da obra, isso não é incomum, tá? Então, cada coisinha que você puxa, e eu diria que o que conta muito vai ser a vivência mesmo, né? A experiência. Não dá para você treinar alguém para todos esses BOs que acontecem em obra. Hoje, eu recebo uma ligação ontem do motorista da transportadora dizendo que a cerâmica que está vindo do sul ia ser recebida hoje na obra às 7 horas da manhã. Só que eu recebi essa ligação ontem, 6 horas da tarde. Consegui mobilizar uma equipe e quando eles chegam lá para poder receber, o que chega é uma jamanta tão enorme que não cabe em nenhum lugar. E aí isso gera um outro problema, como é que descarrega, enfim, é um condomínio, logística. Então, assim, tudo vai dar problema. Essa questão de material é um problema para o andamento de obra, que se você compra muito antes, é dinheiro empatado que vai ficar ocupando espaço no seu canteiro e não dá giro, né? Tá lá parado, gastando dinheiro à toa, que você está estocando aquilo e se antecipou o pagamento que você não precisava. Se você demora demais, você atrasa a obra. Então é um desafio para o gestor, né, Vitor? Que você tem que saber esse timing certo, assim, do tempo de entrega, do tempo de se fazer comprado, para chegar no cronograma, para não ficar nem dinheiro empatado, nem atrasar a sua obra, né? Isso que eu ia comentar, por exemplo, a partir do momento que você planejou ali e fez o cronograma físico, né? Que você já alocou. Eu faço por semana, né? O cronograma semanal. Esticou lá na linha do tempo tantas semanas e você destinou tal período para fazer, sei lá, um serviço que vai depender de uma entrega. Então, assim, a gente consegue antecipar em contato com os fornecedores, né? Claro, o tempo de entrega, o tempo de compra do cliente. Então, assim, você joga para trás o ponto que você tem que resolver aquela questão, a entrega do material X. E saber exatamente, por exemplo, acesso, igual o Google falou, pô, de repente chega uma carreta lá, pô, vai entrar, vai subir de elevador, é escada, vai deixar na garagem, você tem um profissional que sobe com isso até o 10º andar, não tem, porque assim, aí como ele falou, a questão da experiência, a gente vai aprendendo apanhando, né, teve uma reforma que eu fiz de alto padrão uma vez, de um apartamento grandão que tinha uma pedra gigante na área gourmet, que não, era tipo assim, a parede da área gourmet era uma pedrona só. Tipo uma mesa gigante na parede. E até a gente descobrir como que ia subir com aquilo lá, sabe? Foi uma confusão danada. Vai ter guindaste, o guindaste não entra no terreno. Enfim, não tinha como. Era um prédio, né? Um apartamento. Mas não tinha onde o caminhão parar do lado. No final das contas, decidiu-se cortar a pedra
no meio e a marcenaria tampava o corte, porque tinha uma divisão vertical lá. São coisas que a gente vai aprendendo, né? Compatibilização de marcenaria com elétrica, com hidráulica, os prazos também, por exemplo. Poxa, não faz o menor sentido uma marcenaria entrar antes da hora, né? Entrar antes da obra acabar. Isso já aconteceu comigo. Então, assim, aí desanda. São frentes totalmente diferentes, né? Você tem profissionais terminando a obra e tem um marceneiro chegando, esbarrando em tudo, ocupando todo o espaço, fazendo serragem, né? Corte. Assim, virou uma maluquice. Então, assim, a gente tem que deixar tudo bem delimitado, né? Os papéis nossos, do cliente, para não ter esse conflito, né? Ou seja, você não pode deixar o cliente tomar conta do seu prazo de entrega da obra, antecipar coisas, chegar com mudança de coisas antes da obra terminar, essas coisas, né? Mas eu acho que tem muitos arquitetos que são muito descolados da vida no canteiro, assim, porque papel aceita qualquer coisa, aceita uma placa gigantesca na área gourmet, mas ele não para pra pensar, puxa vida, como é que esse negócio vai chegar lá em cima, né? Eu acho que uma bronca que eu tenho, obviamente não com todos, mas com alguns arquitetos, é esse descolamento da realidade. No papel é muito bonito isso que você está colocando, mas se na prática, e para executar isso, né? O custo disso, a dificuldade logística, né? A dificuldade de mão de obra, às vezes você está fazendo uma coisa que é difícil de executar no canteiro, é difícil de fazer uma entrega. Igual você tá falando, a peça é muito grande, como é que eu subo com essa peça? Eu vou botar isso num guindaste, eu vou subir num guincho, vou subir na escada, pô, é pesado, os caras vão ter que carregar, né? Então eu acho que é muito importante o arquiteto, mesmo que ele não seja gestor da obra, que ele frequente a obra, que ele vá lá de vez em quando, dá uma olhadinha, né? Vê se o seu projeto está sendo bem executado, se é aquilo que você pensou, se aquilo que você pensou funcionou no papel, mas na prática pode ser que nem tanto, né? Eu acho que é muito importante o arquiteto não se desconectar dessa realidade do canteiro, né? Vai lá sujar o pezinho de cimento e de terra, né? Eu acho que engrandece o profissional e ele aprende muito, né? Eu acho que todo mundo sai ganhando com essa troca. Evita muito retrabalho, né? Esse envolvimento, né? De saber. Porque, assim, aconteceu algumas vezes também. O arquiteto chega na obra e quer mudar coisas, posicionamentos, seja de iluminação, como se fosse o AutoCAD, né? A obra é sandbox. Você vai tirar esse spot aqui e vai levar para ali. Mas, poxa, olha, você está envolvendo eletricista, gesseiro, pintor, tudo de novo. Isso também é importante, esse contato mais frequente com a obra para evitar os retrabalhos, né? Gente, o papo tá ótimo, só que a gente precisa terminar, que senão a gente não finaliza aqui, mas assim, a gente não só contou história, mas falou de causos, falou de questões importantes aqui, eu acho que o público nosso tá muito bem servido para esse início aí de pensar em gestão de obras, né? Deixa eu então, para a gente finalizar, a gente costuma fazer a nossa rodada de dicas. Vitor, qual que é a sua dica para a gente? A dica que eu daria eu tenho hoje uma mentoria em gestão de obras de interiores para arquitetos, que é justamente o que eu faço, né? Que como eu vim lá do início do escritório, como escritório tradicional, aí depois eu fazia projeto e obra e hoje eu faço as obras, né? Até para parceiros arquitetos, é um caminho que eu acho que todo mundo pode fazer e resolve um monte de problema, né? Você que fez o projeto vai executar a obra, o processo é muito mais fácil. Então, assim, a gente sabe que unir o conceito com a prática é fundamental, ou seja, não pular processo, seguir os processos como tem que ser seguidos, você tem metodologia, você tem como controlar a obra, planejar, controlar e entregar a obra de forma que isso tudo que a gente conversou se minimize, né? E você entregue para o seu cliente um resultado final que ele espera, né? Que eu falo que é a experiência positiva do cliente. Porque não faz sentido ele receber um projeto lindo, maravilhoso, sendo que ele vê aquilo como ponto futuro, só que o meio ali para aquilo virar o ponto futuro dele é um caos. Então, a minha dica seria essa. E essa metodologia, né, que você comentou, a OPA, é Obra para Arquitetos. Eu tenho o site, né, obraparaarquitetos.com, que quem quiser dar uma olhada lá e descobrir alguns desses conceitos, é só acessar que a gente vai ter o maior prazer em conversar. Legal. E aí as pessoas te acham também na rede social, não é isso? Eu tenho o Instagram do escritório, que é Omni Construções, sem cedilha e sem o tio, né, @OMNI Construções. E lá tem conteúdo também sobre gerenciamento, gestão de obras, né, de uma forma geral. E conteúdos também para arquitetura, projeto, enfim, tem uma gama de conteúdos bacanas lá. Você tá pilotando esse Instagram aí, Vitor? Porque eu tenho uma dificuldade com isso, cara. Puxa, pilotar Instagram.
Cara, assim, eu adotei já há um tempo, acho que esse ano que eu comecei mais terceirizar essa parte. Então a gente programa os conteúdos, mas tem a pessoa no escritório que fica por conta do marketing, né? Porque assim, eu também, rapaz, eu te falo que se deixar só por minha conta, eu não gravo as coisas, às vezes eu saio da obra e falo, nossa, eu não fiz um vídeo, não tirei uma foto. Porque a gente tem que divulgar, né? A gente tá na era das redes sociais, então não tem como não usar. Mas eu dei uma melhorada boa nisso já. Então, quem quiser, só seguir o Vitor lá, Omni Construções. Bom, Simone, tem uma dica lá pra gente? Tenho duas dicas. Uma dica ligada à área de engenharia. Tem um canal no YouTube que eu gosto bastante, chama Canal da Engenharia. Eles têm uns vídeos muito interessantes, falam. Quando tem algum grande desastre, eles fazem uma análise, divulgam possíveis causas. Eles analisam grandes obras, contam a história de obras importantes. Então, assim, para quem curte conteúdo de engenharia, os vídeos, né, são bem didáticos, né? Ele apresenta assim de uma forma muito lúdica, assim, as obras, problemas, questões. Então, é um canal que eu gosto bastante. Então, Canal da Engenharia no YouTube. A outra dica é uma dica cultural, né, para você. Tá chegando o fim de semana, quer maratonar uma série, uma novela? Aqui em casa a gente assistiu Guerreiros do Sol, tá disponível no Globoplay. É uma novela curta, 45 episódios, livremente inspirada na vida do Lampião e da Maria Bonita. Então ele retrata o universo do cangaço. Uma série que tem uma fotografia maravilhosa. São atores nordestinos, então não tem sudestino imitando sotaque nordestino fake. Os atores são ótimos, tem romance, tem suspense, tem tiroteio, tem de tudo que vocês possam imaginar. O roteiro é muito bacana, então é uma novela bacana e quem tiver aí querendo alguma coisa para maratonar no fim de semana, Guerreiros do Sol é a minha dica cultural aí para vocês. Muito bom. Guga, e aí, tá com a sua dica aí? Ó, a minha dica é um site que fala bastante coisa sobre obra para arquiteto. O nome é Obra para Arquiteto, do Vitor Cacheiro, tá? Então vocês entrem aí. Porque, assim, no final das contas, a gente tava falando aqui de gerenciamento e tal, mas, assim, é o tipo de assunto que o público arquiteto, que não está acostumado, ele vai ter que começar a procurar, ver vídeo, fazer curso. E a questão da vivência que eu falei antes. Não perca a oportunidade de ir na obra. Se você tiver qualquer oportunidade de dar uma olhada no que aquela galera tá fazendo na obra, cara, vá, você vai se transformar em um arquiteto melhor. Eu sempre digo que eu fiz engenharia e eu acabei virando um arquiteto melhor porque eu fiz engenharia. Talvez a gente não perca assim, essa primeira formação, não sei se é só... Eu sempre digo que eu sou um projetista, né? Então, independente de ser engenheiro ou arquiteto, eu sempre serei um projetista. Eu tenho o olhar de quem está olhando, planejando, idealizando, criando, concebendo alguma coisa nova. Então, esse é o meu olhar e a engenharia ajudou muito com isso. Então, para quem se interessa por obra, para quem se interessa em ser um arquiteto melhor, dá uma olhada no que a engenharia está fazendo, vê lá aquela galera discutindo, fazendo tabela em Excel de custo, não é à toa, brigando por causa disso, preocupado com prazo, eles têm uma responsabilidade diferente, o produto que o arquiteto entrega é e a qualidade percebida do que o engenheiro entrega é dinheiro e prazo. Então, tenta entender aí qual é para quem que vocês estão passando o bastão. O Google comentou dessa questão do arquiteto na obra, e assim, tem uma coisa muito importante que essa versão, o arquiteto gestor também, para ele entender o quanto de dinheiro que ele deixa na mesa, né? Ele deixa de ganhar, de triplicar o faturamento dele, por exemplo, por de repente não se envolver na gestão de uma obra. Até pegando obras mais, não vou dizer mais simples, não, menos complexas. Obras de reformas de interiores, por exemplo. Às vezes ele não faz ideia do quanto que ele está deixando de faturar no escritório dele. E isso, poxa, é uma pena, porque a gente que está na obra, a gente sabe a diferença entre execução e o projeto, né? Então vai uma dica aí também até financeira também, né? De mercado, de posicionamento, de aumentar o seu valor, né? Muito bom. Tenho duas dicas, na verdade são dicas muito parecidas, são dois aplicativos que para quem quer começar a fazer obra e precisa fazer um levantamento, por exemplo, eles são bem úteis, principalmente se você tem um celular com laser que chama o LiDAR. Então é o Polycam e o Joyplan. São dois aplicativos que te ajudam a fazer um mapeamento do ambiente. Eles até geram umas plantas baixas, né, mais rudimentares, mas conseguem gerar no próprio aplicativo e ajudam bastante assim nesse começo de obra aí. Então fica a dica aí, são dois aplicativos, é o Polycam e o Joyplan.
A gente vai deixar os links de tudo que a gente falou aqui também na postagem para vocês ficarem super informados e também pegarem as dicas certinho. Pessoal, agradecer vocês aí pela presença, todos aí repetindo a dose aí de participar do ArchiCast novo, mas vai ser muito prazeroso porque eu tô aqui entre amigos que eu gosto muito, que é, né, a Simone, o Vitor e o Guga. Deixa eu agradecer primeiro a Simone. Simone, obrigado pela presença aqui. A gente vai chamar mais vezes para você dar seu depoimento aí também. Muito obrigado. Foi um prazer voltar ao ArchiCast. Espero ter contribuído aí com o debate. Prazer conhecer o Vitor, o Guga. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer. Muito bom. Agradecer também ao Vitor. Vitor aí voltando para discutir o que ele sabe mais, né, Vitor? Que é obra e gerenciamento. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. É muito gostoso a gente conversar, né, com coisa que a gente gosta de falar, que você está envolvido, né? O papo flui, a gente troca ideias, experiências. Então, pô, gostei muito do convite. Mais uma vez, obrigado. Vamos que vamos. Se tiver mais temas pela frente, estamos aí. Que bom que o Adilson nos chamou para falar do brutalismo da segunda metade do século XX, né? Sob a perspectiva do futurismo russo, né? Que aí tem que ler. Mas aí o Adilson ia falar sozinho, né? Exatamente. Guga, obrigado pela presença aqui. Eu vou te dar um presente, eu vou te dar um notebook de presente, porque você tá precisando, viu? Os primeiros 100 episódios, o problema era o áudio. Agora o problema é o vídeo. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Evoluímos, viu? Mudamos de problema. Guga, obrigado pela sua presença aqui, por participar de novo com a gente, por, enfim, agraciar com suas histórias também, que são muito boas. Nada, bom, agradecer aí a todo mundo e sempre é uma delícia falar, como o Vitor falou, de conversar aí com amigos sobre o que a gente gosta. Se deixar solto aí, são 3 horas de gravação. Eu deixei solto, hein? Nossa senhora, não prendi vocês não, vocês falaram. Mas muito bom, porque é muita informação também para quem tá ouvindo. Bom, então a gente fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias com mais um episódio para vocês. E até mais.